O elenco de Ant-Man and the Wasp 2018 reúne atores que já haviam participado de filmes anteriores do universo cinematográfico Marvel, ampliando o desenvolvimento de seus personagens e introduzindo novos rostos importantes para a história. Cada integrante desempenha um papel específico na narrativa, contribuindo para o equilíbrio entre ação, humor e elementos de ficção científica. Michelle Pfeiffer interpreta Janet Van Dyne, uma personagem cuja presença era aguardada desde filmes anteriores. A atriz transmite serenidade, sabedoria e força emocional, representando alguém profundamente transformado pelas experiências vividas ao longo de muitos anos. Janet também amplia a compreensão do universo científico explorado pelo filme, oferecendo novas perspectivas sobre dimensões desconhecidas e fenômenos extraordinários. Hannah John Kamen vive Ava Starr, conhecida como Fantasma. Sua personagem é uma antagonista complexa, motivada por circunstâncias pessoais difíceis em vez de pura maldade. A atriz apresenta uma interpretação intensa, mostrando uma mulher que sofre com uma condição física incomum e busca desesperadamente uma solução para sobreviver. O desempenho contribui para tornar a personagem mais humana e compreensível, mesmo quando suas ações entram em conflito com os protagonistas. Lawrence Fishburne interpreta Bill Foster, um cientista que possui um passado ligado a Hank Pym. O personagem representa um profissional extremamente qualificado, interessado em utilizar seu conhecimento para ajudar outras pessoas. Sua atuação acrescenta profundidade ao universo científico da história e apresenta diferentes pontos de vista sobre pesquisas envolvendo partículas e tecnologias avançadas. Michael Peña retorna como Luis, um dos personagens mais populares da franquia. Conhecido por seu senso de humor e pelas narrativas rápidas e detalhadas, Luis proporciona momentos de descontração durante o filme. Além do alívio cômico, ele demonstra lealdade ao protagonista e participa ativamente das operações da equipe, utilizando sua criatividade e entusiasmo para superar obstáculos. T.I. Harris interpreta Dave, integrante da empresa de Scott Lang. O personagem oferece apoio logístico e participa das atividades do grupo sempre que necessário. Sua personalidade tranquila complementa a dinâmica entre os demais membros da equipe, reforçando o clima leve presente em diversas cenas. David Dastmalchian interpreta Kurt, um especialista em tecnologia e segurança digital. Sua inteligência e habilidades técnicas tornam-se úteis durante várias situações enfrentadas pelos protagonistas. O ator constrói um personagem simpático e excêntrico, que contribui tanto com conhecimentos técnicos quanto com momentos de humor. Randall Park interpreta Jimmy Woo, agente do FBI encarregado de monitorar Scott Lang. Inicialmente, ele representa a autoridade responsável por garantir o cumprimento das obrigações legais do protagonista. Entretanto, Jimmy demonstra equilíbrio, profissionalismo e bom humor, tornando-se uma figura bastante carismática ao longo da história. Sua interação com Scott produz algumas das cenas mais divertidas do filme. Walton Goggins interpreta Sonny Burch, um empresário envolvido com interesses comerciais ligados à tecnologia desenvolvida por Hank Pym. O personagem busca obter vantagens financeiras explorando invenções extremamente valiosas. O ator apresenta um antagonista oportunista, cuja ambição gera diversos conflitos paralelos aos principais acontecimentos da história. Judy Greer interpreta Maggie Lang, ex-esposa de Scott. Embora tenha participação relativamente pequena, sua personagem demonstra maturidade e cooperação, mantendo uma relação respeitosa com Scott em benefício da filha de ambos. Maggie representa a estabilidade familiar que Scott procura preservar. Bob Cannavale interpreta Jim Paxton, policial e atual marido de Maggie. Diferentemente de sua postura inicial em filmes anteriores, Jim demonstra confiança em Scott e passa a apoiá-lo em diversas situações. Sua evolução evidencia o crescimento do relacionamento entre os personagens. Abby Ryder Fortson interpreta Cassie Lang, filha de Scott. Apesar da pouca idade, Cassie exerce enorme influência emocional sobre o protagonista. Sua admiração pelo pai reforça sua determinação em agir como herói e fazer escolhas responsáveis.
a personagem também desperta curiosidade sobre seu futuro dentro do universo da Marvel. No conjunto, o elenco de Ant-Man and the Wasp destaca-se pela boa química entre os atores. Paul Rudd e Evangeline Lilly formam uma dupla equilibrada, combinando humor, ação e parceria, enquanto Michael Douglas e Michelle Pfeiffer acrescentam experiência e peso dramático. Os personagens secundários, especialmente Louise, Jimmy Woo e os colegas da empresa de Scott, garantem um tom leve que diferencia o filme de outras produções de super-heróis. Já Hannah John Kamen e Walton Goggins oferecem diferentes tipos de antagonistas, criando conflitos que vão além dos confrontos físicos e enriquecem a narrativa. O resultado é um elenco diversificado, no qual cada ator contribui para construir uma aventura dinâmica, divertida e emocionalmente envolvente. Ant-Man and the Wasp é um filme de super-heróis que adota uma abordagem diferente da maioria das produções do universo cinematográfico Marvel. Em vez de concentrar seus esforços em batalhas gigantescas ou ameaças que colocam o planeta inteiro em risco, o longa aposta em uma aventura mais leve, divertida e focada nos personagens. Essa escolha faz com que a experiência seja bastante agradável para quem procura entretenimento descontraído, sem abrir mão de boas cenas de ação, humor e efeitos visuais criativos. Um dos maiores pontos positivos do filme é seu equilíbrio entre ação e comédia. Desde o início, a narrativa apresenta um ritmo leve, permitindo que o público acompanhe os acontecimentos sem sentir que tudo acontece rápido demais. O humor surge de maneira natural, principalmente através das interações entre os personagens, e dificilmente interrompe a história de forma exagerada. Ao contrário, as cenas cômicas servem para tornar os protagonistas mais humanos e carismáticos. Paul Rudd continua sendo um dos principais motivos para o sucesso da franquia. Sua interpretação de Scott Lang mantém o personagem simpático, engraçado e extremamente fácil de acompanhar. Diferentemente de muitos heróis tradicionais, Scott não demonstra confiança absoluta em todas as situações. Ele frequentemente improvisa, comete erros e enfrenta desafios de forma espontânea, tornando-se alguém com quem o público consegue se identificar. Essa personalidade faz com que mesmo as situações mais perigosas mantenham um tom divertido. Outro grande destaque é Evangeline Lilly como Hope Van Dyne. Neste filme, ela recebe muito mais espaço para demonstrar suas habilidades, tanto intelectuais quanto físicas. A personagem não funciona apenas como parceira do protagonista, mas como uma heroína completa, competente e decisiva para praticamente todos os acontecimentos importantes da história. Suas cenas de combate estão entre as melhores do longa, graças à combinação entre coreografias rápidas, movimentos precisos e excelente utilização da tecnologia presente em seu traje. Michael Douglas também merece reconhecimento por sua atuação consistente como Hank Pym. Seu personagem representa a experiência científica dentro da narrativa e fornece credibilidade às ideias mais fantásticas envolvendo física, tecnologia e o reino quântico. Mesmo em cenas predominantemente expositivas, Douglas consegue transmitir autoridade e manter o interesse do espectador. Michelle Pfeiffer, apesar de possuir um tempo de tela relativamente limitado, consegue causar impacto sempre que aparece. Sua presença acrescenta peso emocional à história e amplia o universo apresentado nos filmes anteriores. Sua atuação transmite serenidade, sabedoria e uma sensação de mistério que desperta curiosidade sobre tudo o que sua personagem vivenciou. Visualmente, Ant-Man and the Wasp apresenta algumas das ideias mais criativas do universo Marvel. A capacidade dos personagens alterarem constantemente seu tamanho permite que praticamente qualquer objeto cotidiano se transforme em elemento importante durante as cenas de ação. Carros, edifícios, malas, brinquedos e diversos outros objetos são utilizados de maneiras inesperadas, proporcionando sequências extremamente criativas e visualmente interessantes. Os efeitos especiais continuam sendo um dos pontos fortes da produção. As transformações de tamanho acontecem de forma convincente, sem comprometer a imersão do espectador. O filme utiliza a computação gráfica de maneira eficiente, especialmente nas cenas envolvendo mudanças rápidas de escala, perseguições urbanas e tecnologias experimentais. Mesmo anos após seu lançamento, muitos desses efeitos permanecem visualmente impressionantes.
As cenas de ação também apresentam identidade própria. Em vez de depender apenas de explosões gigantes ou destruição em larga escala, o filme explora as possibilidades únicas oferecidas pelos poderes do Homem-Formiga e da Vespa. As lutas utilizam mudanças de tamanho constantemente, criando estratégias diferentes das vistas em outros filmes de super-heróis. Isso impede que os confrontos pareçam repetitivos. Outro aspecto bastante positivo é o ritmo da narrativa. O filme possui duração relativamente moderada para os padrões atuais do gênero e evita longos períodos de exposição. Sempre existe alguma missão, perseguição ou objetivo claro impulsionando a história, fazendo com que o interesse seja mantido durante praticamente toda a exibição. No entanto, o filme também apresenta algumas limitações. Quem procura uma história extremamente dramática ou repleta de acontecimentos grandiosos, talvez considere a narrativa menos impactante do que outras produções da Marvel. O foco permanece nos conflitos pessoais dos protagonistas, deixando de lado ameaças globais ou batalhas épicas que costumam caracterizar filmes do estúdio. Os antagonistas também dividem opiniões. Embora possuam motivações compreensíveis e sejam mais humanos do que simples vilões unidimensionais, eles não apresentam o mesmo nível de presença marcante encontrado nos melhores adversários do universo Marvel. Em alguns momentos, a sensação é que os conflitos poderiam ter sido desenvolvidos com maior profundidade para aumentar a tensão dramática. Apesar disso, o filme demonstra maturidade ao evitar uma divisão simplista entre heróis completamente bons e vilões absolutamente maus. Alguns personagens agem motivados pelo desejo de sobreviver, proteger pessoas importantes ou alcançar objetivos científicos, tornando os conflitos mais interessantes do que simples confrontos entre bem e mal. O humor continua sendo um dos elementos mais fortes da produção. Luiz permanece como um dos personagens mais divertidos da franquia, oferecendo cenas memoráveis graças ao seu jeito espontâneo de contar histórias e interpretar acontecimentos. Jimmy Woo também contribui bastante para os momentos cômicos, especialmente por meio de sua relação descontraída com Scott Lang. A direção consegue equilibrar diferentes estilos sem perder a identidade do filme. Existem momentos de suspense, ação, humor, drama familiar e ficção científica, mas nenhum desses elementos domina completamente a narrativa. Essa mistura torna o filme acessível para diferentes tipos de espectadores, incluindo aqueles que normalmente não acompanham filmes de super-heróis. Outro mérito importante é a relação entre Scott Lang e sua filha Cassie. Embora não seja o foco principal da história, esse vínculo emocional reforça a humanidade do protagonista e oferece uma motivação convincente para muitas de suas decisões. O filme lembra constantemente que Scott não luta apenas como herói, mas também como pai. A trilha sonora acompanha bem o estilo leve da produção. Em vez de apostar apenas em músicas grandiosas, ela contribui para criar uma atmosfera divertida durante perseguições e cenas de ação, sem competir com os diálogos ou exagerar no tom épico. O roteiro apresenta boa organização e consegue conectar os diferentes personagens de forma satisfatória. Mesmo quando várias histórias acontecem simultaneamente, o espectador dificilmente perde o entendimento sobre os objetivos de cada grupo. Essa clareza ajuda bastante no envolvimento com a narrativa. Para quem acompanha o universo cinematográfico Marvel, o filme também funciona como uma importante peça de transição. Ele expande conceitos científicos que posteriormente se tornam relevantes para acontecimentos maiores da franquia, especialmente aqueles relacionados ao reino quântico. Entretanto, mesmo quem assistir ao longa isoladamente conseguirá compreender a maior parte da história sem grandes dificuldades. Em relação ao entretenimento, Ant-Man and the Wasp cumpre muito bem sua proposta. Não pretende ser o filme mais grandioso da Marvel, nem o mais dramático, mas entrega diversão consistente, personagens carismáticos, excelente criatividade visual e cenas de ação bastante originais. Essa identidade própria faz com que ele se destaque dentro de um universo repleto de produções semelhantes. Vale destacar também que o filme envelheceu relativamente bem.
Seu humor permanece eficaz, os efeitos especiais continuam convincentes e sua abordagem mais leve contrasta positivamente com produções excessivamente carregadas de ação contínua. É uma obra que pode ser revisitada sem perder boa parte de seu charme. Vale a pena assistir? Sim, Ant-Man and the Wasp vale a pena para quem gosta de filmes de super-heróis, aventuras leves, humor inteligente e ação criativa. É especialmente recomendado para fãs do universo Marvel que desejam conhecer melhor Scott Lang, Hope Van Dyne e os conceitos científicos apresentados pela franquia. Também agrada a espectadores que preferem histórias menos sombrias e protagonistas mais humanos e descontraídos. Por outro lado, quem espera batalhas épicas, grandes reviravoltas dramáticas ou um vilão extremamente marcante, talvez considere o filme menos impactante do que outras produções do gênero. Ainda assim, sua criatividade, boas atuações, excelente ritmo e entretenimento constante fazem dele uma experiência bastante satisfatória. De forma geral, Ant-Man and the Wasp é um filme divertido, tecnicamente competente e repleto de personalidade. Ele demonstra que uma produção de super-heróis não precisa depender exclusivamente de destruição em larga escala para prender a atenção do público. Com personagens carismáticos, efeitos visuais inventivos, humor equilibrado e uma narrativa dinâmica, o longa oferece uma aventura agradável do começo ao fim e merece ser visto tanto por fãs da Marvel quanto por espectadores que buscam um filme leve e bem produzido. Ant-Man and the Wasp é uma das produções do universo cinematográfico Marvel que mais depende da integração entre efeitos visuais, VFX, e computação gráfica, CGI. Diferentemente de muitos filmes de super-heróis que concentram seus recursos em explosões gigantescas ou batalhas envolvendo exércitos digitais, este longa utiliza seus efeitos para representar alterações constantes de escala, mudanças de perspectiva e conceitos científicos fictícios. O resultado é uma experiência visual bastante criativa, na qual praticamente todas as cenas de ação exigem algum nível de manipulação digital. Desde os primeiros minutos, fica evidente que os efeitos especiais são fundamentais para contar a história. A principal habilidade dos protagonistas consiste em reduzir ou aumentar o tamanho do próprio corpo e de diversos objetos. Para que isso funcione de maneira convincente, os artistas de efeitos visuais precisaram desenvolver uma combinação extremamente precisa entre cenários reais, objetos físicos, modelos digitais e animações computadorizadas. Cada mudança de tamanho exige que iluminação, perspectiva, profundidade de campo, textura e física aparente permaneçam consistentes, evitando que o espectador perceba uma separação artificial entre elementos reais e digitais. Um dos maiores desafios técnicos enfrentados pela equipe de efeitos visuais foi representar corretamente a diferença de escala. Quando um personagem mede apenas alguns centímetros, objetos comuns passam a parecer enormes. Para transmitir essa sensação, o filme utiliza uma combinação de cenários ampliados, objetos gigantes construídos fisicamente e cenários totalmente digitais. Em diversos momentos, móveis, utensílios domésticos, automóveis e estruturas urbanas tornam-se ambientes completos para os personagens, exigindo enorme cuidado na reprodução de texturas e detalhes. A iluminação desempenha papel essencial na qualidade do CGI. Sempre que um personagem muda de tamanho, a luz precisa reagir exatamente como aconteceria no mundo real. Reflexos em superfícies metálicas, sombras projetadas e variações de intensidade luminosa são ajustados digitalmente para manter a credibilidade da cena. Esse cuidado impede que os personagens pareçam simplesmente inseridos sobre uma imagem de fundo, contribuindo para uma integração visual muito mais natural. Outro aspecto impressionante é a simulação de materiais. Quando Scott Lang ou Hope Van Dyne interagem com objetos em diferentes escalas, tecidos, metais, plásticos, vidro e concreto precisam manter comportamento visual coerente. Os artistas responsáveis pelo CGI reproduzem pequenas imperfeições, reflexos microscópicos, desgaste das superfícies e propriedades físicas dos materiais para reforçar o realismo da imagem.
A computação gráfica também foi amplamente utilizada para representar os trajes tecnológicos dos protagonistas. Embora os atores utilizassem figurinos físicos durante as filmagens, muitos detalhes dos uniformes foram aprimorados digitalmente. Pequenos componentes mecânicos, efeitos luminosos, capacetes retráteis e animações das partículas responsáveis pelas mudanças de tamanho foram criados em pós-produção, permitindo um acabamento muito mais refinado do que seria possível apenas com efeitos práticos. As sequências envolvendo mudanças instantâneas de escala representam algumas das partes mais complexas do filme. Em muitos momentos, os personagens alternam entre diferentes tamanhos em questão de segundos, exigindo transições extremamente suaves. Para alcançar esse resultado, os artistas desenvolveram animações detalhadas que simulam expansão e contração corporal sem causar sensação de artificialidade. Essas transformações acontecem de forma rápida, mas preservam continuidade visual suficiente para que o público acompanhe a ação sem dificuldade. As cenas de perseguição demonstram outro aspecto importante do trabalho de VFX. Automóveis aumentam e diminuem de tamanho durante o movimento, edifícios escondem laboratórios inteiros e objetos aparentemente comuns tornam-se equipamentos gigantescos em poucos instantes. Todas essas transformações exigem cálculos complexos, envolvendo perspectiva, colisão, deformação dos objetos e integração com elementos reais filmados durante a produção. Um dos maiores diferenciais técnicos do filme está na maneira como utiliza a escala para reinventar situações cotidianas. Uma cozinha pode transformar-se em um ambiente gigantesco quando vista do ponto de vista de um personagem reduzido. Um brinquedo infantil pode parecer uma estrutura monumental. Uma simples formiga torna-se um meio de transporte. Essas mudanças constantes fazem com que praticamente todos os cenários precisem receber tratamento digital para manter proporções convincentes. Os efeitos relacionados ao reino quântico merecem destaque especial. Em vez de simplesmente apresentar um ambiente futurista convencional, os artistas criaram um espaço visualmente abstrato, composto por partículas luminosas, estruturas microscópicas, cores vibrantes e formas orgânicas em constante transformação. O objetivo não era reproduzir um local fisicamente conhecido, mas transmitir a sensação de um universo completamente diferente das leis convencionais da natureza. A direção artística do reino quântico combina conceitos inspirados em física teórica, arte abstrata e animação digital. Os cenários apresentam movimentos contínuos, profundidade praticamente infinita e inúmeras partículas flutuando simultaneamente. Essa complexidade exigiu enorme capacidade de renderização por parte dos computadores utilizados durante a pós-produção. Outro aspecto importante do CGI está na criação dos efeitos associados à personagem fantasma. Sua habilidade de atravessar objetos depende de uma série de distorções visuais extremamente delicadas. Em vez de utilizar apenas transparência simples, os artistas criaram pequenas oscilações na imagem, deformações espaciais e fragmentações temporárias do corpo da personagem. Esses detalhes ajudam o público a compreender visualmente que sua condição representa uma instabilidade física constante. As animações envolvendo o fantasma também exigem sincronização cuidadosa com os movimentos da atriz. Sempre que ocorre uma transição entre estado sólido e estado intangível, o CGI acompanha precisamente cada gesto corporal, preservando naturalidade durante toda a sequência. As formigas gigantes e microscópicas representam outro excelente exemplo da integração entre computação gráfica e biologia digital. Embora algumas cenas utilizem insetos reais como referência, praticamente todas as interações importantes foram produzidas digitalmente. Os artistas recriaram pernas articuladas, antenas, mandíbulas, texturas do exoesqueleto e movimentos inspirados em estudos sobre o comportamento desses animais. A animação das formigas busca equilíbrio entre realismo e expressividade cinematográfica. Elas mantêm características biológicas reconhecíveis, mas apresentam comportamento suficientemente controlado para interagir com os protagonistas durante cenas de ação e momentos mais leves.
Outro elemento frequentemente ignorado pelo público é o trabalho de composição digital. Cada cena envolvendo múltiplas camadas visuais precisa reunir imagens filmadas em momentos diferentes. Personagens gravados em estúdios são combinados com cenários externos, objetos digitais, partículas, fumaça, explosões e diversos outros elementos adicionados posteriormente. A composição garante que todas essas camadas pareçam pertencer ao mesmo ambiente. O rastreamento de câmera também possui enorme importância. Durante filmagens com muito movimento, os computadores precisam reconstruir virtualmente todos os deslocamentos realizados pela câmera física. Isso permite inserir personagens digitais exatamente na posição correta, mantendo o alinhamento perfeito entre perspectiva, iluminação e movimento. A física simulada contribui significativamente para a credibilidade dos efeitos. Objetos que aumentam de tamanho demonstram peso compatível com suas novas dimensões, enquanto objetos reduzidos reagem de forma diferente ao ambiente. Poeira, fragmentos, líquidos e pequenos detritos recebem simulações específicas para reforçar a impressão de que realmente ocupam escalas distintas. Outro mérito técnico está na utilização equilibrada dos efeitos visuais. Embora o filme dependa fortemente de CGI, muitas cenas também utilizam efeitos práticos, cenários físicos e objetos reais. Essa combinação reduz a sensação artificial frequentemente encontrada em produções excessivamente digitais. Sempre que possível, elementos concretos servem como base para posterior aprimoramento por computador. As expressões faciais dos atores permanecem naturais, graças ao fato de que a maioria das performances foi capturada diretamente durante as filmagens. O CGI concentra-se principalmente em ampliar ambientes, alterar proporções e criar fenômenos impossíveis, preservando o trabalho interpretativo dos atores sempre que possível. O tratamento das cores também merece reconhecimento. A pós-produção utiliza a correção de cor para harmonizar elementos digitais e imagens reais. Isso garante uniformidade entre diferentes tomadas, evitando que objetos criados por computador apresentem contraste ou saturação incompatíveis com o restante da fotografia. Do ponto de vista artístico, os efeitos especiais não existem apenas para impressionar visualmente. Eles servem como ferramenta narrativa, permitindo que a própria mecânica da história funcione. As mudanças de tamanho alteram constantemente as estratégias utilizadas pelos personagens, transformando perseguições, lutas e infiltrações em experiências diferentes daquelas normalmente vistas em filmes de super-heróis. Mesmo durante cenas mais tranquilas, pequenos efeitos digitais permanecem presentes. Interfaces holográficas, equipamentos científicos, animações tecnológicas e objetos experimentais ajudam a construir um universo futurista, sem exagerar na quantidade de elementos visuais simultâneos. Outro aspecto positivo é que o CGI raramente tenta chamar a atenção para si mesmo. Em vez de utilizar efeitos excessivamente chamativos em todas as cenas, a produção procura integrar a computação gráfica ao ambiente de forma natural. Isso permite que o público concentre sua atenção na narrativa e nos personagens, utilizando os efeitos como suporte para a história e não apenas como espetáculo visual. Naturalmente, algumas cenas apresentam limitações perceptíveis quando analisadas quadro a quadro, especialmente nas sequências mais complexas envolvendo múltiplas transformações simultâneas. Entretanto, considerando a enorme quantidade de efeitos presentes ao longo do filme, o nível geral de qualidade permanece extremamente elevado. Comparado com outros filmes do mesmo período, Ant-Man and the Wasp destaca-se menos pelo volume absoluto de destruição digital e mais pela criatividade de suas soluções visuais. Em vez de apostar apenas na escala gigantesca, o filme encontra maneiras inovadoras de explorar mudanças de proporção, perspectiva e espaço físico. Em conclusão, os efeitos visuais e a computação gráfica de Ant-Man and the Wasp representam um dos aspectos mais fortes da produção. O filme demonstra como o CGI
pode ser utilizado não apenas para criar imagens impressionantes, mas também para desenvolver conceitos narrativos únicos. A combinação entre animação digital, efeitos práticos, composição visual, modelagem tridimensional, simulações físicas e direção artística resulta em uma experiência visual criativa. O desempenho comercial de Ant-Man and the Wasp confirmou que a franquia do Homem-Formiga havia conquistado um espaço sólido dentro do universo cinematográfico Marvel. Embora o personagem não estivesse entre os heróis mais conhecidos do público antes de sua estreia no cinema, a sequência demonstrou um crescimento significativo em comparação com o primeiro filme, refletindo tanto a expansão da popularidade do personagem quanto o fortalecimento da marca Marvel ao longo dos anos. Desde o anúncio oficial da produção, existia grande expectativa em relação ao desempenho financeiro do longa. O primeiro Ant-Man, lançado em 2015, havia apresentado resultados considerados positivos, mas ainda modestos quando comparados às maiores produções do estúdio. Mesmo assim, o filme conquistou uma base fiel de admiradores, graças ao seu humor, à criatividade de seus efeitos visuais e ao carisma de Scott Lang. Isso fez com que a sequência chegasse aos cinemas com uma posição muito mais favorável. Outro fator importante foi o momento de lançamento. Ant-Man and the Wasp estreou poucos meses após um dos maiores eventos da história do universo Marvel, despertando enorme curiosidade do público. Muitos espectadores desejavam descobrir como a nova produção se encaixaria na cronologia da franquia e quais conexões poderiam existir com acontecimentos recentes. Esse interesse adicional contribuiu para ampliar a atenção recebida pelo filme durante sua campanha de divulgação. A estratégia de marketing desempenhou papel fundamental na construção da expectativa. Os trailers destacavam principalmente as novas possibilidades oferecidas pelos poderes da Vespa, as perseguições envolvendo mudanças de tamanho e o retorno do humor característico da franquia. Em vez de enfatizar apenas cenas de destruição ou confrontos gigantescos, a campanha procurou reforçar a criatividade da ação e o dinamismo das sequências visuais. A estreia nos cinemas ocorreu de maneira bastante sólida. O filme registrou excelente público durante seu primeiro fim de semana, demonstrando que havia forte interesse tanto entre os fãs do universo Marvel quanto entre espectadores que buscavam uma aventura leve para o período de férias em diversos mercados internacionais. As sessões receberam boa ocupação, especialmente em formatos premium, como IMAX e outras salas com tecnologia de projeção avançada. O mercado norte-americano representou uma parcela extremamente importante da arrecadação inicial. O desempenho doméstico mostrou que a franquia havia ampliado sua base de espectadores desde o primeiro filme. O crescimento foi percebido tanto na abertura quanto na arrecadação acumulada ao longo das semanas seguintes, indicando que a recepção positiva ajudou a manter o interesse do público mesmo após a estreia. Nos mercados internacionais, o longa também apresentou resultados bastante consistentes. Países da Europa, Ásia, América Latina e Oceania contribuíram significativamente para a arrecadação global. Em diversos territórios, a força da marca Marvel já estava consolidada, permitindo que produções com personagens menos conhecidos alcançassem excelente desempenho comercial. O mercado asiático teve participação relevante no resultado mundial. A popularidade crescente dos filmes de super-heróis e a expansão das redes de cinema em vários países favoreceram uma arrecadação expressiva. O público respondeu positivamente ao equilíbrio entre humor, ação e efeitos visuais, características que contribuíram para tornar o filme acessível a diferentes perfis de espectadores. Na América Latina, Ant-Man and the Wasp também encontrou boa receptividade. A combinação entre aventura familiar, comédia e ação permitiu que o longa atraísse tanto fãs tradicionais da Marvel quanto pessoas interessadas em entretenimento leve durante o período de exibição nos cinemas. Um aspecto interessante da trajetória comercial foi a estabilidade ao longo das semanas. Embora a arrecadação naturalmente diminuísse após o entusiasmo inicial da estreia, o filme apresentou quedas relativamente controladas em diversos mercados.
Esse comportamento costuma indicar que o público aprovou a experiência e continuou recomendando a produção para novos espectadores. As avaliações positivas do público exerceram influência importante nesse processo. Muitos espectadores destacaram a criatividade das cenas de ação, o carisma dos protagonistas e o ritmo descontraído da narrativa. Essas opiniões favoreceram o chamado boca a boca, um dos fatores que ajudam determinados filmes a manter boa presença nas salas de cinema durante várias semanas. Do ponto de vista financeiro, o longa conseguiu recuperar seu orçamento de produção com relativa rapidez, graças ao excelente desempenho internacional. Posteriormente, toda a arrecadação adicional passou a representar lucro para o estúdio, especialmente quando somadas as receitas provenientes de licenciamento, produtos derivados e acordos de distribuição. Além da receita obtida diretamente com ingressos, a produção gerou benefícios comerciais indiretos para a franquia Marvel. O sucesso do filme fortaleceu a presença do Homem-Formiga e da Vespa dentro do universo compartilhado, ampliando o interesse do público por futuras participações dos personagens em outras produções. Outro aspecto importante foi a venda de produtos licenciados. Brinquedos, roupas, acessórios, jogos, livros ilustrados e diversos itens colecionáveis chegaram ao mercado durante o período de lançamento. O crescimento da popularidade dos personagens impulsionou essas vendas, contribuindo para ampliar ainda mais o retorno financeiro relacionado ao filme. As exibições em formatos premium também representaram parcela significativa da arrecadação. Telas gigantes, sistemas avançados de som e projeções em alta resolução atraíram espectadores interessados em aproveitar ao máximo os efeitos visuais e as cenas de ação construídas em diferentes escalas. Após encerrar sua trajetória principal nos cinemas, o filme iniciou uma nova etapa de exploração comercial por meio do mercado de home media. Como acontece com praticamente todas as grandes produções da Marvel, o lançamento doméstico foi planejado para manter o interesse do público mesmo depois da exibição cinematográfica. Inicialmente, o longa ficou disponível para compra e aluguel em plataformas digitais. Essa etapa permitiu que espectadores assistissem ao filme em casa poucos meses após sua estreia nos cinemas. O formato digital ofereceu praticidade para diferentes públicos e representou uma importante fonte adicional de receita para o estúdio. Posteriormente, ocorreu o lançamento em mídias físicas, incluindo Blu-ray, Blu-ray Ultra HD 4K e DVD. Essas edições foram produzidas tanto para consumidores ocasionais quanto para colecionadores interessados em adquirir versões de alta qualidade para suas bibliotecas pessoais. As edições em Blu-ray receberam atenção especial em relação à qualidade de imagem. A resolução elevada permitiu apreciar melhor o detalhamento dos efeitos visuais, das texturas digitais e da fotografia cuidadosamente elaborada ao longo da produção. Para um filme fortemente baseado em computação gráfica, esse aspecto representava um diferencial importante. As versões em Ultra HD 4K ofereceram qualidade ainda superior, explorando tecnologias modernas de imagem, maior faixa dinâmica de cores e melhor contraste. Essas melhorias beneficiaram especialmente as cenas envolvendo o reino quântico, mudanças de tamanho e ambientes iluminados por efeitos tecnológicos. O áudio também recebeu tratamento cuidadoso durante a preparação das versões domésticas. Sistemas de som multicanal proporcionaram maior imersão durante perseguições, combates e sequências envolvendo transformações de escala. Os efeitos sonoros foram distribuídos de maneira eficiente pelos diferentes canais, reforçando a sensação espacial das cenas. Outro atrativo importante das edições físicas foi a inclusão de materiais extras. Esses conteúdos adicionais permitiram que os fãs conhecessem melhor os bastidores da produção, acompanhando entrevistas com atores, diretores, produtores e membros da equipe técnica. Entre os extras normalmente encontrados estavam documentários sobre a criação dos efeitos visuais, explicações sobre o desenvolvimento dos figurinos, detalhes das filmagens das cenas de ação, comentários dos realizadores e vídeos mostrando o processo de construção das principais sequências do filme. Os erros de gravação também fizeram parte do material complementar.
Esses momentos descontraídos mostram situações engraçadas ocorridas durante as filmagens, revelando a boa relação entre os integrantes do elenco e proporcionando uma visão mais leve do processo de produção. As cenas excluídas representam outro conteúdo bastante valorizado pelos colecionadores. Embora muitas dessas sequências tenham sido removidas para melhorar o ritmo narrativo, elas oferecem curiosidades interessantes sobre versões alternativas de determinados momentos da história ou diálogos que acabaram ficando de fora da montagem final. Os comentários em áudio gravados pelo diretor e por membros da equipe criativa permitem compreender melhor diversas decisões tomadas durante o desenvolvimento do filme. Aspectos relacionados à fotografia, aos efeitos especiais, ao design de produção e à direção dos atores são discutidos ao longo dessas faixas de comentário. Com o crescimento dos serviços de streaming nos anos seguintes, Ant-Man and the Wasp passou a integrar o catálogo de plataformas responsáveis pela distribuição das produções da Marvel em diversos países. Essa disponibilidade ampliou significativamente seu alcance, permitindo que novas gerações de espectadores descobrissem o filme sem depender de mídia física. O streaming também contribuiu para aumentar o tempo de vida comercial da produção. Em vez de permanecer acessível apenas por meio de compra ou aluguel, o longa passou a fazer parte de um catálogo permanente para milhões de assinantes ao redor do mundo, fortalecendo continuamente sua audiência. Outro fator importante foi a revisão crítica realizada por muitos espectadores após o lançamento doméstico. Diversas pessoas que inicialmente não haviam assistido ao filme nos cinemas puderam conhecê-lo posteriormente em casa, gerando novas discussões sobre seus personagens, efeitos visuais e importância dentro da cronologia do universo cinematográfico Marvel. Do ponto de vista histórico, Ant-Man and the Wasp representa um exemplo bem-sucedido da estratégia comercial adotada pela Marvel Studios durante a década de 2010. O filme demonstrou que personagens inicialmente considerados secundários podiam alcançar excelente desempenho financeiro quando inseridos em um universo compartilhado consistente, apoiado por planejamento de longo prazo e campanhas de divulgação eficientes. Em retrospectiva, tanto a bilheteria quanto o desempenho em home media confirmaram que o investimento realizado na sequência foi plenamente justificado. O crescimento da arrecadação em relação ao primeiro filme, aliado às fortes vendas digitais, físicas e ao sucesso posterior nas plataformas de streaming, consolidou Ant-Man and the Wasp como um importante sucesso comercial da Marvel. Sua trajetória demonstra como uma combinação de personagens carismáticos, efeitos visuais criativos, estratégia de lançamento bem planejada e distribuição eficiente em diferentes formatos pode garantir resultados duradouros, muito além do período de exibição nos cinemas. O filme Ant-Man and the Wasp, 2018, se destaca dentro do universo cinematográfico Marvel por adotar um tom mais leve e focado no entretenimento divertido, em vez de apostar em um clima excessivamente dramático ou apocalíptico. Isso já cria uma identidade própria dentro da franquia, o que é considerado um dos seus principais pontos positivos. A produção consegue equilibrar ação, humor e ficção científica de maneira acessível, tornando a experiência agradável para diferentes tipos de público. Um dos maiores pontos positivos do filme é o carisma do elenco principal. Paul Rudd, como Scott Lang, mantém a essência do personagem, um herói improvável, engraçado e humano. Ele não é retratado como alguém perfeito ou extremamente sério, mas como uma pessoa comum que tenta fazer o certo, mesmo cometendo erros. Isso torna o protagonista muito mais próximo do público e facilita o envolvimento emocional com sua jornada. Evangeline Lilly, como Hope Van Dyne, a Vespa, também é um dos grandes destaques positivos. Neste filme, ela finalmente assume um papel mais ativo e independente, deixando de ser apenas uma personagem secundária para se tornar uma verdadeira co-protagonista. Suas cenas de ação são bem coreografadas e mostram habilidades superiores em combate, estratégia e uso da tecnologia do traje. Isso ajuda a equilibrar a dinâmica entre os dois heróis. Outro ponto positivo importante é a criatividade das cenas de ação.
O conceito de mudar de tamanho constantemente transforma situações comuns em sequências visualmente inovadoras. Uma perseguição de carro pode se tornar algo completamente diferente quando os veículos aumentam ou diminuem de tamanho no meio da ação. Isso mantém o filme visualmente interessante e evita a repetição típica de muitos filmes de super-heróis. Os efeitos visuais também são um destaque positivo forte. A integração entre atores reais e CGI é bem executada, especialmente nas transições de escala. O Reino Quântico, por exemplo, apresenta um visual único e abstrato que ajuda a expandir a mitologia do universo Marvel. Mesmo sendo um conceito fictício, o filme consegue transmiti-lo de forma visualmente convincente e criativa. Outro ponto positivo é o humor. O filme mantém um tom leve durante grande parte da narrativa, com piadas bem distribuídas e situações cômicas que surgem naturalmente. Personagens como Luiz contribuem muito para esse aspecto, oferecendo momentos de comédia que não parecem forçados. Esse equilíbrio ajuda a tornar o filme mais acessível e menos pesado emocionalmente. Além disso, o filme tem um bom ritmo narrativo. A história avança de forma constante, sem longos períodos de estagnação. Sempre há algum objetivo sendo perseguido, seja uma missão científica, uma perseguição ou um conflito entre personagens. Isso ajuda a manter o interesse do público ao longo de toda a duração do filme. Outro ponto positivo é a relação entre os personagens principais e o tema familiar. A história não gira apenas em torno de ação e tecnologia, mas também envolve relações entre pai e filha, mentor e aprendiz e conexões emocionais entre os protagonistas. Isso adiciona uma camada humana à narrativa e evita que o filme seja apenas uma aventura visual. Apesar de muitos pontos positivos, o filme também possui algumas limitações importantes. Um dos principais pontos negativos é que a trama não é tão impactante em termos de escala dentro do universo Marvel. Diferente de outros filmes da franquia que lidam com ameaças globais ou universais, aqui o conflito é mais contido e pessoal, o que pode fazer com que alguns espectadores sintam falta de maior intensidade dramática. Outro ponto negativo é o desenvolvimento dos vilões. Embora a personagem fantasma tenha uma motivação compreensível e até trágica, ela não chega a ser uma antagonista memorável em termos de presença ou impacto. Suas ações são mais guiadas por necessidade do que por uma personalidade forte, o que reduz o nível de tensão em alguns momentos. Da mesma forma, Sonny Burch, outro antagonista do filme, não possui grande profundidade. Ele funciona mais como um obstáculo narrativo do que como um vilão realmente desenvolvido. Isso faz com que o conflito principal às vezes pareça menos ameaçador do que poderia ser. Outro ponto negativo é que, em alguns momentos, o filme depende demais do humor, o que pode enfraquecer a tensão em cenas que deveriam ser mais sérias. Embora a comédia seja um dos pontos fortes da produção, há situações em que ela reduz o impacto emocional ou a urgência de determinadas cenas. Também pode-se dizer que a história não traz grandes surpresas ou reviravoltas inesperadas. O enredo é relativamente previsível em vários momentos, seguindo uma estrutura mais simples e linear. Isso não compromete a diversão, mas reduz o fator de imprevisibilidade. Outro ponto que pode ser visto como negativo por alguns espectadores é que o filme funciona mais como uma aventura isolada do que como uma peça central do universo Marvel. Embora tenha conexões com eventos maiores, ele não tem o mesmo peso narrativo de outras produções da franquia, o que pode dar a sensação de menor importância dentro da saga. Em relação ao ritmo, apesar de ser geralmente positivo, há momentos em que a narrativa desacelera para explicações científicas ou diálogos expositivos. Embora isso seja necessário para contextualizar a história, pode quebrar levemente a fluidez em algumas cenas. Outro ponto negativo menor é que algumas ideias interessantes, como o próprio reino quântico, não são totalmente exploradas. O filme apresenta esse conceito de forma visualmente impressionante, mas não aprofunda tanto quanto poderia, deixando espaço para mais desenvolvimento em produções futuras. Apesar dessas limitações, o equilíbrio geral do filme ainda é positivo.
Ele não tenta ser uma história extremamente complexa ou sombria, mas sim uma aventura leve, criativa e divertida. Isso faz com que muitos dos pontos negativos não prejudiquem significativamente a experiência geral. Em termos de direção e estilo, o filme também se beneficia de uma abordagem consistente. A estética visual é bem definida, com uso inteligente de cores, escalas e efeitos especiais. Mesmo quando a história é simples, a apresentação visual mantém o interesse do espectador. No geral, Ant-Man and the Wasp funciona melhor como um filme de entretenimento do que como uma obra profunda ou revolucionária dentro do gênero de super-heróis. Ele cumpre muito bem seu papel de divertir, apresentar personagens carismáticos e explorar ideias visuais criativas relacionadas à mudança de tamanho. Em resumo, os pontos positivos do filme incluem o carisma dos protagonistas, o humor bem equilibrado, os efeitos visuais criativos, as cenas de ação originais e o ritmo leve e acessível. Já os pontos negativos envolvem vilões pouco marcantes, trama relativamente simples, falta de grandes reviravoltas e menor impacto dentro da narrativa geral do universo Marvel. O filme Ant-Man and the Wasp, 2018, foi dirigido por Peyton Reed, que também já havia dirigido o primeiro filme da franquia. Reed é um cineasta com experiência principalmente em comédias e filmes leves, o que influenciou diretamente o tom do longa. Sua abordagem para o universo do Homem-Formiga é bastante diferente de outros filmes de super-heróis mais sombrios ou épicos, pois ele prefere focar em ritmo dinâmico, humor bem distribuído e personagens carismáticos. Essa escolha de direção ajuda a manter o filme acessível e divertido, sem perder a identidade dentro do universo cinematográfico Marvel. A direção de Peyton Reed se destaca especialmente na forma como ele trabalha a escala visual das cenas. Ele utiliza constantemente a ideia de grande versus pequeno para criar sequências criativas e diferentes do padrão dos filmes de ação. Em vez de apenas filmar lutas convencionais, ele explora o ambiente de maneira inteligente, transformando objetos comuns em elementos gigantescos ou pequenos, dependendo da perspectiva dos personagens. Isso mostra uma direção muito preocupada com a inovação visual e com a exploração das possibilidades únicas do conceito do Homem-Formiga e da Vespa. Outro ponto importante da direção é o equilíbrio entre ação, comédia e emoção. Reed consegue alternar entre cenas leves e momentos mais sérios, sem quebrar completamente o ritmo do filme. Ele também dá bastante espaço para os atores improvisarem e desenvolverem suas próprias interpretações, especialmente nas cenas de humor. Isso ajuda a criar um ambiente mais natural e menos rígido, o que combina com o estilo dos personagens principais. Além da direção, o roteiro do filme foi escrito por Chris McKenna e Eric Sommers, que já tinham experiência trabalhando juntos em outros projetos dentro do gênero de super-heróis. Eles foram responsáveis por estruturar a história principal, os diálogos e o desenvolvimento dos personagens. O trabalho da dupla se destaca por manter um tom leve e fluido, ao mesmo tempo em que conecta a narrativa com eventos maiores do universo Marvel. O roteiro também contou com contribuições de Paul Rudd, que interpreta o protagonista Scott Lang. Rudd não apenas atua no filme, mas também participa da criação dos diálogos e da construção do humor do personagem. Essa participação ajuda a tornar Scott Lang mais natural e espontâneo, já que o próprio ator entende profundamente a personalidade do herói. O resultado é um protagonista mais humano, com falas que parecem improvisadas e reações mais realistas. Os roteiristas também trabalharam para equilibrar diferentes linhas narrativas ao mesmo tempo. O filme não segue apenas um único conflito, mas sim várias histórias paralelas envolvendo Scott, Hope, Hank Pym e outros personagens. Chris McKenna e Eric Sommers organizam essas tramas de forma que todas convergem ao longo do filme, sem que o público se perca. Essa estrutura exige cuidado para não sobrecarregar a narrativa, e no geral o roteiro consegue manter uma boa clareza. Um dos pontos fortes do roteiro é a forma como ele desenvolve a relação entre os personagens principais.
A dinâmica entre Scott Lang e Hope Van Dyne é construída com base em confiança, parceria e respeito mútuo. O roteiro evita transformar essa relação apenas em romance forçado, preferindo focar em cooperação e trabalho em equipe. Isso fortalece a identidade do filme como uma aventura centrada em colaboração. Outro aspecto importante do roteiro é a introdução da personagem fantasma. Em vez de criar uma vilã totalmente maligna, os roteiristas optam por uma abordagem mais complexa, dando a ela uma motivação pessoal ligada à sua condição física. Isso adiciona uma camada de ambiguidade moral à história, mesmo que o desenvolvimento da personagem não seja totalmente aprofundado. Ainda assim, essa escolha mostra uma tentativa de fugir de antagonistas simples. O roteiro também se destaca pelo uso do humor integrado à narrativa. Diferente de filmes onde as piadas parecem separadas da história, aqui o humor surge naturalmente das situações e dos personagens. O grupo de amigos de Scott, especialmente Louis, é usado como fonte de comédia constante, mas sem prejudicar o andamento da trama principal. Isso mostra uma boa coordenação entre roteiro e direção. Outro ponto relevante é como o roteiro conecta o filme ao universo cinematográfico Marvel de forma mais leve. Em vez de depender fortemente de outros filmes, ele funciona quase como uma história independente, mas ainda com pequenas conexões importantes. Isso permite que o público aproveite o filme, mesmo sem conhecer profundamente todos os eventos anteriores da franquia. A escrita também explora bastante o conceito do reino quântico, embora de forma mais introdutória do que aprofundada. Os roteiristas utilizam esse elemento como parte essencial da trama, mas sem explicar completamente suas regras, deixando espaço para futuras produções. Isso cria uma sensação de mistério e expansão do universo. Em termos de estrutura, o roteiro segue um modelo relativamente tradicional de filme de aventura. Introdução dos conflitos, desenvolvimento das missões paralelas, aumento da tensão e resolução final. O diferencial está na forma como esses elementos são combinados com humor e conceitos científicos fictícios. Mesmo sendo previsível em alguns momentos, o roteiro mantém consistência e clareza. A colaboração entre direção e roteiro é um dos pontos mais importantes do filme. Peyton Reed trabalha muito próximo dos roteiristas para garantir que o tom leve e divertido seja mantido em todas as cenas. Essa sintonia entre direção e escrita ajuda a evitar mudanças bruscas de estilo ao longo do filme. Em geral, o trabalho do diretor e dos roteiristas em Ant-Man and the Wasp é focado em criar uma experiência leve, acessível e criativa dentro do gênero de super-heróis. Em vez de apostar em complexidade extrema ou drama intenso, eles escolhem enfatizar humor, dinamismo e inovação visual. Isso faz com que o filme tenha uma identidade própria dentro do universo Marvel. Outro aspecto importante foi a venda de produtos licenciados. Brinquedos, roupas, acessórios, jogos, livros ilustrados e diversos itens colecionáveis chegaram ao mercado durante o período de lançamento. O crescimento da popularidade dos personagens impulsionou essas vendas, contribuindo para ampliar ainda mais o retorno financeiro relacionado ao filme. As exibições em formatos premium também representaram parcela significativa da arrecadação. Telas gigantes, sistemas avançados de som e projeções em alta resolução atraíram espectadores interessados em aproveitar ao máximo os efeitos visuais e as cenas de ação construídas em diferentes escalas. Após encerrar sua trajetória principal nos cinemas, o filme iniciou uma nova etapa de exploração comercial por meio do mercado de home media. Como acontece com praticamente todas as grandes produções da Marvel, o lançamento doméstico foi planejado para manter o interesse do público mesmo depois da exibição cinematográfica. Inicialmente, o longa ficou disponível para compra e aluguel em plataformas digitais. Essa etapa permitiu que espectadores assistissem ao filme em casa poucos meses após sua estreia nos cinemas. O formato digital ofereceu praticidade para diferentes públicos e representou uma importante fonte adicional de receita para o estúdio. A trilha sonora de Ant-Man and the Wasp foi composta por Christoph Beck, um compositor canadense conhecido por seu trabalho em filmes e séries de grande sucesso.
Beck já havia trabalhado anteriormente no primeiro filme do Homem-Formiga, o que ajudou a manter a continuidade musical entre as duas produções. Seu estilo combina elementos orquestrais tradicionais com toques modernos, criando uma identidade sonora leve, dinâmica e bastante adequada ao tom do filme. Christoph Beck tem uma longa trajetória em Hollywood, tendo trabalhado em diversos gêneros, desde comédia até ação e animação. Essa versatilidade foi essencial para Ant-Man and the Wasp, já que o filme mistura humor, aventura científica e cenas de ação rápidas. A trilha precisava acompanhar mudanças constantes de tom sem perder coesão, algo que Beck consegue realizar com bastante eficiência. Um dos principais elementos da música do filme é o tema associado ao Homem-Formiga. Esse tema já havia sido introduzido no primeiro filme e retorna aqui com variações e novas camadas. Ele é leve, divertido e ritmado, refletindo a personalidade de Scott Lang. Em vez de um tema heróico, tradicional e grandioso, a música do personagem é mais descontraída, combinando com seu estilo improvisado e humano. No caso da Vespa, a introdução do personagem de Hope Van Dyne exigiu a criação de um novo tema musical. Esse tema é mais elegante e ágil, refletindo a habilidade, precisão e inteligência da personagem. A trilha sonora busca diferenciar claramente os dois protagonistas principais, mas, ao mesmo tempo, criar uma harmonia entre seus estilos musicais quando eles aparecem juntos em cena. Uma das características mais marcantes da trilha sonora é o uso de instrumentos de corda e percussão leve para representar movimento e ação. Isso é especialmente importante nas cenas em que os personagens mudam de tamanho. A música acompanha essas transformações com variações rápidas de ritmo, criando uma sensação de fluidez e imprevisibilidade. Christoph Beck também utiliza sintetizadores e sons eletrônicos sutis para representar elementos tecnológicos e científicos do filme. Esses sons ajudam a dar uma identidade moderna à trilha, especialmente nas cenas envolvendo o traje do Homem-Formiga, a tecnologia de encolhimento e o reino quântico. A combinação de orquestra tradicional com elementos eletrônicos cria um equilíbrio entre o clássico e o futurista. Outro ponto importante da trilha sonora é o uso do silêncio e da economia musical. Em muitas cenas, Beck evita sobrecarregar o espectador com música constante, permitindo que efeitos sonoros e diálogos tenham mais destaque. Isso ajuda a tornar as cenas de ação mais claras e impactantes, sem distrações desnecessárias. O reino quântico, uma das partes mais visuais do filme, também recebe um tratamento musical especial. Nessas cenas, a trilha se torna mais atmosférica e abstrata, utilizando sons prolongados, texturas sonoras e melodias menos definidas. O objetivo é criar uma sensação de outro mundo, reforçando a ideia de um espaço que não segue as regras normais da realidade. A música também desempenha um papel importante na construção do humor do filme. Em muitas situações cômicas, a trilha acompanha o ritmo da cena de forma leve e quase brincalhona. Isso ajuda a reforçar o tom descontraído da narrativa sem parecer exagerado. Beck utiliza pequenas variações de tempo e instrumentos para enfatizar momentos específicos de comédia. Outro destaque é a forma como a trilha sonora apoia as cenas emocionais. Embora o filme seja predominantemente leve, existem momentos mais sérios envolvendo família, sacrifício e responsabilidade. Nesses casos, a música se torna mais suave e emocional, utilizando piano e cordas para transmitir sentimentos mais profundos, sem quebrar o equilíbrio geral da obra. A identidade musical do filme também é construída através da repetição de temas. Beck utiliza motivos musicais recorrentes para associar sons específicos a personagens e situações. Isso ajuda o público a reconhecer rapidamente o contexto emocional ou narrativo de uma cena apenas pela música. Em comparação com outras trilhas do universo cinematográfico Marvel, a música de Ant-Man and the Wasp é menos grandiosa e mais íntima. Em vez de focar em temas épicos e heróicos de grande escala, ela prioriza leveza, ritmo e personalidade. Isso reflete diretamente a natureza do filme,
que também é mais leve e focado em histórias pessoais. Outro aspecto interessante é o uso do ritmo acelerado em cenas de perseguição. Quando os personagens estão em movimento, especialmente em situações envolvendo mudanças de tamanho, a música acompanha com batidas rápidas e progressivas. Isso cria uma sensação de urgência, sem tornar a cena caótica. Christoph Beck também demonstra cuidado na transição entre diferentes estilos musicais dentro do mesmo filme. Em poucos segundos, a trilha pode sair de um tom cômico para um momento de ação intensa ou para uma cena emocional. Essas transições são feitas de forma suave, evitando que o espectador perceba rupturas bruscas na experiência sonora. A música do filme também ajuda a reforçar a identidade visual da franquia. Como o conceito central envolve mudança de escala, a trilha sonora frequentemente acompanha essas mudanças com variações de intensidade, volume e complexidade. Isso cria uma sensação de expansão e compressão também no aspecto sonoro. Outro ponto importante é o uso da música como suporte narrativo. Em vez de apenas preencher o silêncio, a trilha ajuda a contar a história, indicando perigo, humor, surpresa ou emoção. Isso torna a experiência mais envolvente e facilita a compreensão do público sobre o que está acontecendo na cena. A trilha sonora também contribui para a identidade dos personagens secundários. Embora menos marcantes que os temas principais, eles recebem pequenas variações musicais que ajudam a diferenciá-los dentro da narrativa. Isso é especialmente útil em um filme com um elenco grande e múltiplas subtramas. Em termos técnicos, a produção da trilha envolve uma combinação de gravações orquestrais ao vivo e pós-produção digital. Os instrumentos reais são gravados em estúdio e depois ajustados digitalmente para se encaixar perfeitamente nas cenas. Isso permite maior precisão na sincronização entre música e imagem. O resultado final é uma trilha sonora que não busca chamar a atenção excessiva para si mesma, mas sim complementar a narrativa. Ela funciona como uma camada invisível que reforça emoções, ritmo e atmosfera sem dominar a experiência visual. Em resumo, a trilha sonora de Ant-Man and the Wasp, composta por Christoph Beck, é um elemento essencial para o funcionamento do filme. Ela equilibra humor, ação, emoção e ficção científica através de temas leves, ritmos dinâmicos e texturas sonoras variadas. Embora não seja uma trilha épica no sentido tradicional, ela se destaca pela criatividade, pela integração com a narrativa e pela capacidade de adaptar a música às constantes mudanças de escala e tom do filme. El final de Ant-Man and the Wasp se desarrolla en torno a la misión de Hank Pym, Hope Van Dyne y Scott Lang para rescatar a Janet Van Dyne del reino cuántico. Después de una serie de conflictos con la organización criminal liderada por Sonny Burch y los enfrentamientos con Ava Star, Fantasma, el grupo finalmente logra estabilizar la tecnología necesaria para abrir un portal controlado hacia el reino cuántico. Este momento representa el punto culminante emocional y científico de la película, ya que el rescate de Janet ha sido el objetivo principal desde el inicio. A medida que el equipo se prepara para la operación, la tensión aumenta porque el proceso es extremadamente inestable. La tecnología de Pym no está completamente bajo control y cualquier fallo podría dejar a alguien atrapado para siempre en el reino cuántico. Aún así, Hank decide arriesgarse, motivado por la esperanza de recuperar a su esposa, quien estuvo perdida durante décadas en esa dimensión subatómica. Scott Lang desempenha um papel clave na missão, já que ele é o único capaz de entrar fisicamente ao reino quântico, utilizando o traje de Ant-Man. Mientras Hank e Hope trabalham desde o exterior para manter o portal estável, Scott se encoge e entra na dimensão desconhecida, com a esperança de encontrar a Janet. Este momento marca uma das sequências mais importantes do filme, já que combina ação, ciência-ficção e emoção familiar. Dentro do reino quântico, Scott experimenta um entorno completamente diferente a qualquer coisa conhecida. O espaço é abstrato, cambiante e aparentemente infinito, o que reflete a natureza desconhecida desta dimensão.
À medida que avança, começa a perceber sinais que indicam a presença de Janet, o que sugere que ela logrou sobreviver durante todos esses anos graças à sua adaptação a esse entorno. Janet Van Dyne finalmente aparece e se produz o tão esperado reencontro entre Madre e Isha a nível emocional, aunque ocorre em circunstâncias extremamente perigosas. Janet não só ha sobrevivido, senão que também ha desenvolvido uma compreensão mais profunda do reino quântico. Durante décadas, ha aprendido a manipular sua energia e a entender suas regras, o que a converte em uma figura clave para a sobrevivência de Scott durante seu regresso. Sin embargo, o resgate não é sencillo. Quando Scott logra localizar a Janet, a instabilidade do portal no mundo exterior começa a aumentar. Avastar, quem ha estado sofrendo devido à sua condição molecular inestável, intenta aproveitar a energia do reino quântico para estabilizar seu próprio corpo. Isso provoca um conflito adicional, já que sua sobrevivência depende da mesma energia que Hank e Hope necessitam para resgatar a Janet. Mientras tanto, no mundo exterior, Hope e Hank lutam por manter o portal aberto o tempo suficiente. O processo se volve cada vez mais inestável e perigoso, o que obriga a tomar decisões rápidas. O equilíbrio entre resgatar a Janet e evitar uma catástrofe científica se volve cada vez mais frágil. Finalmente, Scott logra regressar do reino quântico junto com uma pequena amostra de energia quântica. Sin embargo, no momento em que o processo parece completar-se, ocorre um giro inesperado. Janet Van Dyne é finalmente trazida de volta ao mundo real. Esse regresso é um dos momentos mais emotivos da película, já que representa o cierre de uma perda que durou mais de 30 anos. O reencontro entre Hank e Janet é especialmente significativo, já que ambos haviam vivido separados durante décadas, crendo que nunca voltariam a ver-se. Janet, agora adaptada à energia do reino quântico, mostra calma e compreensão, como se sua experiência lhe houvera outorgado uma nova perspectiva da realidade. Sin embargo, o final não é completamente pacífico. Avastar ainda necessita estabilizar sua condição, e Janet decide ajudá-la utilizando a energia quântica que ha adquirido. Este ato demonstra que Janet não só é uma vítima do reino quântico, mas também alguém capaz de utilizar seu conhecimento para ajudar a outros. Graças a esta intervenção, Ava logra estabilizar-se temporalmente, o que reduz o conflito e lhe dá uma oportunidade de sobreviver sem sofrer constantemente. Depois destes eventos, o grupo começa a reconstruir sua vida. Scott Lang regressa à sua rotina como padre, intentando manter sua vida familiar, mientras siga envolvido indiretamente com a tecnologia de Hank Pym. Hope e Scott continuam desenvolvendo sua relação como heróis associados, consolidando seu papel como equipo. O final parece sugerir um cierre positivo, com a família reunida e os conflitos principais resoltos. Sin embargo, a cena pós-créditos cambia completamente o tono da história. Nessa sequência, Scott Lang entra novamente no reino quântico para recoletar energia que possa ajudar a Ava. Mientras está dentro, Hank, Hope e Janet permanecem no exterior controlando o processo. E nesse momento, ocorre um evento catastrófico. O mundo exterior sofre as consequências do chasquido de Thanos. Hank, Hope e Janet desaparecem repentinamente, convertendo-se em polvo devido ao efeito do evento global. Scott, que se encontra dentro do reino quântico, queda completamente aislado, sem saber o que ha sucedido. Este final conecta diretamente com os eventos mais grandes do universo cinematográfico, deixando Scott atrapado em uma dimensão fora do tempo e o espaço. Seu isolamento dentro do reino quântico se volve crucial, já que o protege parcialmente das consequências do chasquido, aunque também o deixa sem possibilidade de ajuda imediata. El cierre de la película combina dois elementos muito distintos. Por um lado,
um final emocional e satisfatório com a reunião da família Pin Van Dyne. Por outro, uma conclusão abrupta e dramática que introduz consequências muito mais grandes dentro do universo geral. Essa dualidade hace que o final tenha um impacto tanto pessoal como global. Em termos temáticos, o final reforça a importância da família, o sacrifício e a esperança. Cada personagem toma decisões motivadas pelo desejo de proteger aos seus seres queridos. Hank busca Janet, Hope apoia seu padre e Scott arrisca sua vida por ajudar a todos. Ao mesmo tempo, o reino quântico se apresenta como um espaço cheio de possibilidades, mas também de perigos imprevisíveis. El final também deixa abertas muitas perguntas sobre o funcionamento do reino quântico e sua relação com o tempo e a realidade. A supervivência de Janet durante décadas sugere que esta dimensão não siga as mesmas regras que o mundo normal, o que abre a porta a futuras explorações dentro da franquia. Em conclusão, o final de Ant-Man and the Wasp mescla a resolução emocional com um giro inesperado de grande escala. Por um lado, se erra a história pessoal da família Pym e o resgate de Janet. Por outro, introduz uma consequência muito maior que afeta diretamente ao universo inteiro, deixando a Scott Lang como um dos poucos personagens conscientes de lo que ha sucedido. Ant-Man and the Wasp 2018 é uma película que funciona como uma peça importante dentro do universo cinematográfico de Marvel, porque não só continua a história de Scott Lang, sino que também expande conceitos científicos clave como o reino quântico. Aunque à primeira vista parece uma aventura ligeira e cômica, em realidade introduz elementos que se volvem fundamentais para eventos posteriores da saga. Um dos aspectos mais interessantes do filme é como combina ciência-ficção com drama familiar. A história não se centra unicamente em salvar o mundo, sino na recuperação de uma pessoa perdida, Janet Van Dyne. Este enfoque hace que a narrativa seja mais íntima e emocional em comparação com outras películas de super-heróis que suelen centrar-se em ameaças globais. A motivação principal não é derrotar a um vilão dominante, sino reunir a uma família separada por décadas. El reino quántico é uno de los elementos mais importantes del universo de la película. Não é solo um lugar, sino uma dimensão que desafia as leis de la física convencional. En el filme, se apresenta como um espaço onde o tempo e o espaço não funcionam de maneira normal. Esto permite explicar como Janet pudo sobreviver durante tantos anos sem envelhecer de forma tradicional. Además, estabelece as bases para futuras histórias onde esta dimensão se vuelve clave para viajes temporales e fenômenos científicos avançados. Outro aspecto relevante é o desarrollo del personagem de Hope Van Dyne como la Vespa. E nesta película, ela finalmente se convierte em uma super-heroína plenamente formada. A diferença de sua aparição na primeira película, aqui tem um traje próprio, habilidades completamente desarrolladas e um rol ativo em las missões. Seu personagem representa equilíbrio entre inteligência, habilidade de combate e liderazgo, convertindo-se em uma figura central dentro do equipo. Scott Lang, por sua parte, segue sendo um herói pouco convencional. Não é um científico brilhante, nem um guerreiro experimentado, senão uma pessoa comum que intenta ser o correto. Sua maior fortaleza é sua humanidade. Em lugar de atuar com perfeição, suele improvisar, cometer erros e depender do seu engenho em situações difíceis. Isso o converte num personagem mais cercano ao público e mantém o tono ligeiro da película. Hank Pym representa o lado científico e mais sério da história. Seu conhecimento sobre a tecnologia de partículas Pym é o que impulsa toda a trama. Sin embargo, sua personalidade também está marcada por emoções fortes relacionadas com a perda de sua esposa. Essa mescla entre ciência e emoção faz que seu personagem tenha um papel fundamental, tanto na parte técnica como na parte emocional do relato. A película também introduz a Ava Starr,
conocida como Fantasma, quem é um dos antagonistas mais complexos do universo Marvel. A diferença de vilãs tradicionais, seu comportamento está motivado pelo sofrimento físico constante. Sua condição molecular inestável a obriga a buscar desesperadamente uma solução para sobreviver. Isso a converte em um personagem trágico, mais que em uma simples inimiga, já que suas ações nascem da necessidade e não do desejo de poder. Outro elemento importante é a dinâmica do equipe. Ao longo da película, se mostra como os personagens aprendem a trabalhar juntos, apesar de suas diferenças. Scott, Hope, Hank e os demais membros do grupo têm habilidades e personalidades muito distintas, mas devem colaborar para alcançar um objetivo comum. Essa cooperação é clave para o êxito de suas missões. O humor é uma parte essencial do estilo da película. Não se utiliza solo como entretenimento, sino também como ferramenta narrativa para aliviar a tensão em momentos críticos. Personagens como Luis aportam um estilo cômico único, com suas narrações exageradas e sua forma particular de explicar situações complexas. Isso ajuda a equilibrar o tono general do filme. As cenas de ação também têm um enfoque distinto ao de outras películas de super-heróis. Em lugar de depender unicamente de explosões ou combates massivos, o filme juega com a escala. Um simples objeto pode converter-se em um entorno gigante, e uma perseguição pode transformar-se em uma sequência completamente diferente se os personagens cambiam de tamanho. Esta criatividade visual é um dos elementos mais distintivos da película. A relação entre Scott e sua irmã Cassie também é um eixo emocional importante. Aunque não é o foco principal da história, este vínculo lhe dá motivação ao personagem de Scott para seguir atuando como herói. Seu desejo de ser um bom padre influi em muitas de suas decisões e añade profundidade emocional a seu arco narrativo. Outro aspecto interessante é como a película se conecta com o resto do universo Marvel sem depender completamente dele. Aunque há referências a eventos maiores, a história pode entender-se de forma independente. Isso a converte em uma película acessível para novos espectadores, sem necessidade de conhecer toda a saga prévia. O desenho visual do reino quântico é outro ponto destacado. Em lugar de representar um mundo tradicional, a película cria um espaço abstrato, cheio de partículas, luzes e estruturas cambiantes. Esse desenho reforça a ideia de que se trata de uma dimensão completamente diferente à realidade conhecida. Também é importante mencionar o papel da tecnologia em la história. A máquina de Hank Pym não só permite correr e agrandar objetos, sino que também abre a possibilidade de explorar dimensões desconhecidas. Esta tecnologia é peligrosa, inestável e extremamente poderosa, lo que añade tensão constante à trama. O ritmo da película é mais ligeiro que o de muitas outras produções de Marvel. Não há largos períodos de oscuridade ou drama intenso, sino uma mescla constante de ação, humor e momentos emocionais. Isso faz que a experiência seja mais relajada, aunque não menos interessante. A película também explora o conceito de sacrifício. Muitos personagens estão dispostos a arriesgar-lo todo por salvar a seus seres queridos. Isso se vê na missão para resgatar a Janet, onde o peligro é constante e qualquer erro pode ter consequências irreversíveis. Em termos de impacto dentro do universo Marvel, a película serve como preparação para eventos mais grandes. O reino quântico, em particular, se converte em um elemento clave para histórias futuras, especialmente aquelas relacionadas com o tempo e a realidade. O final da película deixa uma sensação dual. Por um lado, há uma resolução emocional com a reunião da família Pym. Por outro lado, há um giro dramático que conecta com um evento muito mais grande, o que cambia completamente o contexto da história. Em conjunto, Ant-Man and the Wasp é uma película que combina entretenimento ligeiro com ideias científicas complexas e emoções familiares. Não busca ser a história mais séria ou épica do universo Marvel.
senão uma aventura criativa, divertida e visualmente original. Se observa em conjunto, a película destaca por seu equilíbrio entre humor, ciência-ficção, ação e emoção. Aunque não tenha a intensidade de outras produções do mesmo universo, se oferece uma experiência única, graças ao seu enfoque na escala, a família e a exploração de dimensões desconhecidas. Em geral, Ant-Man and the Wasp não é uma película rodeada de grandes escândalos ou controvérsias graves em comparação com outras produções de Hollywood. Sin embargo, se generou vários debates entre críticos e fãs sobre sua história, seus personagens e seu lugar dentro do universo cinematográfico de Marvel. A maioria dessas discussões não são polêmicas negativas fortes, senão mais bem diferenças de opinião sobre qualidade narrativa, desenvolvimento de personagens e expectativas do público. Um dos temas mais comentados foi a simplicidade da trama. Alguns espectadores consideraram que a história era demasiado ligeira em comparação com outras películas de Marvel lançadas na mesma época. Mientras que outras produções do universo cinematográfico se enfocavam em ameaças globais ou conflitos emocionais mais intensos, esta película se centrava em uma missão mais personal: resgatar a Janet Van Dyne do reino quântico. Para alguns, isto foi positivo, porque hacía a película mais acessível e entretenida. Para outros, foi uma debilidade, porque reduzia a sensação de impacto. Outro ponto de debate foi o papel dos vilões, especialmente Ava Starr, conhecida como Fantasma. Aunque muitos reconheceram que sua história era mais complexa que aquela de um antagonista tradicional, outros críticos consideraram que seu desenvolvimento não foi suficientemente profundo. Sua motivação era compreensível, mas alguns espectadores sentiram que o guion não explorava completamente seu sofrimento, nem seu conflito interno. Isso gerou discussões sobre se Marvel estava criando vilões mais humanos ou simplesmente menos memoráveis. Também houve opiniões divididas sobre o tono humorístico constante do filme. O estilo ligeiro e cômico é uma marca da franquia, mas alguns fãs pensaram que em certos momentos o humor reduzia a tensão de cenas que poderiam ter sido mais dramáticas. Em particular, alguns críticos sinalaram que a película evitava situações emocionalmente pesadas, incluso quando a história o permitia, o que hacía que o impacto geral fora menor. Outra discussão importante estuvo relacionada com a relevância da película dentro do universo Marvel. Aunque a história introduz conceitos fundamentais, como o reino quântico, alguns espectadores sentiram que a película funcionava mais como uma história secundária ou intermédia, em lugar de uma peça central do universo. Isso levou a debates sobre se todos os filmes do MCU devem ter um impacto importante na trama geral, ou se também devem existir histórias mais independentes e ligeiras.